Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, quinta-feira, onde nós estamos vivendo a 19ª semana do Tempo Comum, nesse dia de hoje, 15 de agosto de 2024. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, e nunca esqueçais da vida dos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai a vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que procuram. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Mateus, capítulo 18, versículo 21, e capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a sua mulher e os seus filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu a seus pés, suplicava: Dai-me um prazo que eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar desse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse dia 15 de agosto de 2024, Mateus, ele nos apresenta esta parábola sobre o perdão. Sim, como um núcleo do sermão de Jesus sobre a igreja. Diante das palavras de Jesus sobre a correção fraterna e reconciliação, Pedro pergunta a Jesus, meus irmãos: quantas vezes devo perdoar se meu irmão me ofender? Até 7 vezes? Assim, Pedro perguntou para Jesus. Então, nessa pergunta do discípulo Pedro, nós podemos ver o conhecimento dele sobre a necessidade de perdoar sempre. Até porque o número 7, segundo
As Escrituras, Sagradas Escrituras, meus irmãos, significa a perfeição. Então, a este nobre pensamento, Jesus quer que os discípulos avancem para mais longe. Ele não põe limite para o perdão. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pois o homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, meus queridos, está vocacionado a viver o perdão de Deus, por amor às criaturas. Assim como Deus é amor, meus irmãos, misericórdia e perdão para com cada um de nós, assim também nós devemos ser para com os nossos irmãos. Irmãos, a parábola que Jesus conta a Pedro é uma forma pedagógica para esclarecer a sua resposta. Assim como o perdão de Deus não tem limites, assim deve ser também o meu e o teu, o de cada um de nós. Se nós não aprendermos, irmãos, a perdoar os nossos irmãos, Deus virá e nos chamará de miseráveis. Então nos mandará para fora do seu reino, como aquele empregado que não soube perdoar o seu semelhante. Existem dias de hoje, meus irmãos, alguém que diga: perdoo, mas não esqueço. Como cristão, qual tem sido a tua posição ante o infinito perdão de Deus? No trato com teus semelhantes. Jesus nos deu este exemplo hoje. Na hora de ser morto, ele pediu perdão para os seus assassinos. Será que nós somos capazes, meus irmãos, nesse dia de hoje, de imitar Jesus? Muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe os nossos pecados, mas nós não queremos perdoar os dos outros. Como é que Deus nos vai perdoar, meus irmãos, se nós não o fazemos? Veja o que Jesus disse: isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o teu irmão. Muitas das vezes damos um perdão da boca para fora, mas o coração ainda está ali amarrado, trancado, magoado. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Isso pode ser qualquer outra coisa, meus queridos, mas não é perdão. Então, o Evangelho de hoje recorda-nos a necessidade de vivermos um eterno perdão. Perdoar, meus irmãos, significa desculpar, e desculpar significa justificar-se de alguma falta cometida. Então, quando você perdoa, você desculpa a falta ou a falha cometida por alguém em relação a você. O ato de perdoar vai além do nosso entendimento humano, meus queridos. Você sabe por quê? Provavelmente nós não sabemos por que isso acontece. É porque o perdão é divino. Vem do alto, meu querido. Nasce do coração de Deus. E somente por meio do Espírito Santo pode atingir o fundo do nosso coração. Local onde tudo se faz e se desfaz. Para que a partir daí possamos ter a graça santificante de perdoar os nossos irmãos, assim como Deus em Jesus Cristo nos perdoou. Aqui eu quero pedir a você nesse momento, abrir esse parêntese, pedir a você que você deixe o seu like, o seu joinha aí, que ajuda muito a esse canal a crescer. Eu quero pedir a você que você possa também compartilhar para com todos os seus contatos. Compartilha, irmão. Por esse seu compartilhar, você vai compartilhar,
Tenha certeza que também que ajuda o canal a crescer. E pede para que os seus contatos possam também se inscrever no canal. Você que não é inscrito ainda, eu estendo as minhas mãos para você. Se inscreva no canal. Nos ajude a evangelizar, meu irmão e minha irmã. E que assim também se possa também ativar o sininho da notificação. Para qualquer vídeo novo, você seja avisado, notificado. Nesse dia de hoje, nós estamos no canal falando sobre São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, e também estamos falando de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Que bom se você entrasse no canal e aí você pudesse assim passear por esse canal de graça, deixando o seu like, compartilhando, ativando os sininhos. E assim, meus irmãos, a gente vai crescendo na fé, vai evangelizando a cada momento. Então, fechando aspas, vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica, meus irmãos. Não está em nosso poder, mas não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Eu e tu estamos vivendo sentimentos. A profundidade dessa frase, pois é bem para que nós, a nossa pequenez, consigamos perdoar dessa maneira e a de suma importância antes tenhamos sentido no fundo do nosso coração a plenitude do amor de Deus. Sim, meu irmão, a plenitude do amor de Deus. Sem a experiência desse amor de Deus tão grande e é impossível perdoar. Só repleto de amor de Deus, sem experiência com o perdão, assim nós seremos repletos, sim, encharcados por esse amor, e assim poderás nós vivermos verdadeiramente perdoando do fundo do coração, meus queridos. Cada um de nós precisamos em oração, pedir em oração para que Jesus nos ensine a amar a cada vez mais a Deus e ao próximo como a si mesmo. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. É só na oração que existe a verdadeira comunicação com o Senhor, e a oração cristã nos conduz ao perdão dos inimigos, e assim transforma o discípulo configurando-a em Jesus. E é exatamente esse momento que, perdoando, estaremos dando testemunho de que, em nosso mundo, o amor é mais forte que o pecado, e o perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e com os homens entre si. Então, assim, queremos agradecer a Deus por esse momento de graça, esse momento de bênção, meu irmão, que é o Evangelho do Senhor. Vamos pedir então a Deus que Ele possa nos predispor o nosso coração para o perdão, e que eu e que você estejamos sempre dispostos a perdoar e a querer viver reconciliados com os nossos semelhantes. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, nesse dia de hoje, 15 de agosto de 2024, Ele vem a nos ensinar a graça de perdoar sempre. E que este Deus, que é bondoso, que é Pai, que é misericordioso, que nos chama à conversão, à mudança de vida,
Que esse Deus nos abençoe hoje e sempre, nos perdoe, nos mostre a sua face e que Ele possa se compadecer de cada um de nós. Que você, meu irmão, seja tocado pela graça de Deus nesse dia de hoje. Que você seja banhado com o sacramento da penitência. Que nós sejamos mergulhados neste amor de Deus e assim possamos perdoar uns aos outros. Que Deus, Ele nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus nesse dia de hoje. Amém.